Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2014. Estamos juntos há 675 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 56 a 59 do livro do profeta Isaías. O capítulo 55 que lemos ontem mostrou: é hora de buscar a Deus. Deus vai fazer uma restauração maravilhosa, muito maior do que você pode imaginar. Confie nisso porque a palavra dele é fidedigna. Vai ser realmente maravilhoso. Mas para que você esteja incluído nessa restauração futura, há implicações éticas e práticas para o agora. Deixe os seus maus caminhos e converta-se ao Senhor. Mas uma análise do povo de Judá, do povo de Jerusalém naqueles dias mostrava que não era isso que estava acontecendo. Havia problema porque o verso 10 do capítulo 56 diz que os atalaias de Israel são cegos, que são cães gulosos, ou seja, a liderança nacional não está nem preocupada com Deus. E então alguém ficaria se perguntando: como seria esta restauração em face de um povo tão desobediente no presente? Deus então está reforçando o apelo para que o juízo seja mantido e a justiça seja praticada, verso 1 do capítulo 56, porque a salvação dele está prestes a vir. E na restauração que ele promoveria, estariam pessoas de vários lugares antes impensados. Eunucos, estrangeiros, adorando, guardando o sábado, guardando aliança, vivendo dentro dos muros da casa de Deus, um lugar que não lhes era permitido pela lei levítica. Sim, é isso que vai acontecer, porque os verdadeiros filhos de Deus não são aqueles do Israel étnico que agora está depravado e desobedecendo a Deus, mas são aqueles que buscarem o Senhor e que resolverem fazer a sua vontade. Por isso eunucos e estrangeiros serão levados ao santo monte, à casa da oração de Deus, e os seus sacrifícios serão aceitos, porque eles buscarão ao Senhor da forma correta. Deus vai congregar outros aos que já se acham reunidos, diz o verso 8 do capítulo 56. Ou seja, ele vai separar nesse Israel confuso aqueles que verdadeiramente temem o seu nome e são o seu povo, vai disciplinar os demais que são cegos, que são cães gulosos, e vai reunir no processo de restauração estrangeiros e eunucos a essa comunidade. Se é assim, é hora do povo de Deus ali em Jerusalém abrir os olhos. Os homens piedosos estão morrendo, diz o verso de abertura do capítulo 57. Ninguém está prestando atenção de que cada vez a sociedade está mais podre. Os justos estão descansando no seu leito, estão morrendo, e o castigo daqui a pouco vai chegar. E quem está ignorando tudo isso está provocando Deus, e quando a justiça de Deus se manifestar, será envergonhado. Essas pessoas que andam praticando idolatria, sacrificando seus filhos, enchendo suas casas de símbolos eróticos, praticando rituais pagãos de adoração erótica, essas pessoas todas serão totalmente desamparadas, porque os seus ídolos não serão capazes de livrá-las no dia do juízo de Deus. Mas o que confiar em Deus, diz o verso 13, esse vai possuir a terra. Portanto, é hora de proclamar esta verdade. Deus vai trazer juízo sobre esse povo que pensa que é povo, mas não é povo. E não é povo porque não o busca, não se arrepende, não faz aquilo que devia fazer. Deus, no entanto, não vai contender para sempre. Se ele pesasse a mão demais, o seu povo definharia. É hora então dele, em sua misericórdia, tratar de conservar para si mesmo o povo que lhe agrada. E ele então vai sarar o seu povo, diz o verso 18, vai criar paz, diz o verso 19, agindo com misericórdia, de tal forma que aqueles que chorarem pelo pecado de Jerusalém, aqueles que atenderem ao apelo do capítulo 55, se convertendo ao Senhor, esses vão ver a paz sendo criada, tanto para quem está perto quanto para quem está longe, diz o verso 19, tanto para os judeus étnicos quanto para os filhos de Deus das demais nações. Paulo interpreta esse versículo assim lá em Efésios 2,17. Esse era o ministério de Paulo. Ele já havia pregado aos judeus, os que estão perto, agora pregaria os gentios, os que estão longe. E aí então Deus reuniria um povo para si, cumprindo então aquela maravilhosa restauração que já havia sido anunciada nos capítulos anteriores. Já que é assim,
O profeta precisa clamar a plenos pulmões, diz o capítulo 58, no verso 1. Porque é hora do povo se converter. Mas esse povo não está lá em Jerusalém muito preocupado com isso. Eles não estão preocupados com a justiça, não. Eles fazem uma justiça meramente formal, observam um jejum que só é de fachada. Eles, na verdade, não estão preocupados em buscar a Deus, mas querem cuidar dos seus próprios interesses. E então esse não é o jejum que Deus escolheu. Não é essa vida religiosa do Filho autêntico de Deus. Então, o que Deus quer é que o povo acuda ao necessitado, viva em luz e em justiça. Porque quando assim fizer, na hora do juízo, quando clamar por socorro, será liberto por Deus. Aqueles que mantiverem seu pecado, a sua idolatria, não terão quem os acuda, como já lemos lá no capítulo 57. Então, Deus está convidando o seu povo a guardar o sábado, a jejuar da maneira correta e a se deleitar nele, para que assim esteja de fato garantido no dia do juízo e esteja de fato garantido de participar da obra de restauração. O capítulo 59 é uma confissão de que o povo de fato está longe desse ideal. O profeta diz: a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar. O ouvido de Deus não está surdo para que não possa ouvir. Mas o pecado da nação faz separação da nação e Deus. Vocês estão contaminados de sangue, cheios de iniquidade. Não há ninguém que clame pela justiça. E a justiça aqui é muito enfatizada. O verso 8 diz que Jerusalém desconhece o caminho da paz e não há justiça nos seus passos. Verso 9 é um lamento. A justiça está longe de nós. O verso 14 diz que o direito se retirou e a justiça se pôs longe. E você fica olhando então o convite. Deixe o ímpio o seu pensamento, converta-se ao Senhor, ele vai ter compaixão. E agora então proclamem isso, diz o capítulo 56. Mantenham o juízo porque a minha salvação está prestes. Não é algo para um Israel étnico, é algo para um Israel espiritual. Estrangeiros e eunucos estarão incluídos. Guias cegos, atalaias cegos, cães gulosos não farão parte. Esse povo que vê a justiça indo embora da nação e aumenta a prática da idolatria não entrará lá. E eu vou promover salvação para esta nação tão pecaminosa assim. E vou atrair gente de perto e gente de longe, aqueles que a mim se converterem. Clama a plenos pulmões para que esse povo não viva uma religiosidade formal, um jejum que na verdade só cuida dos seus interesses. Ensina essas pessoas, prometa a elas que se desviarem os seus pés de profanar o sábado, se cuidarem dos meus interesses, então eles terão deleite em mim e eu cumprirei neles todas essas promessas. Mas Isaías lamenta. O pecado da nação nos afasta de Deus. Não há justiça, não há juízo, não há luz nessa cidade de Jerusalém. E é hora então de Deus arregaçar as mangas e promover a salvação que o povo por si só não será capaz de atingir. Deus é que precisa agir em favor do seu povo, que está tão afundado em pecado que não consegue mais atender à voz do profeta. O verso 15 diz, do capítulo 59, o Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Ele viu que não havia ajudador algum, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. É hora da gente ver Deus, que conclamou o povo a se arrepender, que disse que o povo não estaria presente na restauração por não viver a justiça do jejum, do sábado, da correta adoração. Esse Deus diz, vocês estão perdidos demais, não há luz, não há justiça em Jerusalém. Eu preciso promover a minha salvação. Ele arregaça as mangas e se veste de justiça, como diz o verso 17. Então ele produz a salvação que ele mesmo anuncia. Ele julga e salva. E aí sim, ele faz uma aliança com o seu novo Israel, de colocar o Espírito no seu povo, colocar palavras na boca do seu povo, para que então a sua verdade siga a sequência correta. Ela foi de Isaías para Israel. Isaías recebeu a mensagem na sua boca e agora proclamou isso ao povo de Israel. O Israel verdadeiro, aquele que de fato confiasse em Deus e fosse objeto da sua salvação, proclamaria isso a todas as nações. E assim então, nós chegamos ao fim do capítulo 59. Deus precisa salvar. Israel não vai abandonar o estado lastimável de pecado em que se meteu.
A cidade está em trevas, não tem luz, não tem justiça, mas Deus vai promover salvação. E o que nós veremos a partir do capítulo 60 é exatamente a glória de uma nova Jerusalém, onde habita justiça, onde há a luz. É isso que nós leremos a partir de amanhã, se Deus nos permitir. Bom estudo para você e até lá então, se Deus quiser.